Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso canal Futuros Doutores e hoje falando de um assunto extremamente importante para você que está aí concluindo a sua graduação em medicina, que nós vamos falar sobre publicidade médica, né? Até que ponto a gente pode utilizar as nossas redes sociais, o nosso marketing para que a gente consiga nos posicionar no mercado e imprintar a nossa marca, tá? Hoje nós convidamos aqui o nosso colega advogado, Dr. Hidalvo Matos, que é um advogado especialista em direito médico. E ele vai esclarecer para a gente, nesse bate-papo, o que a gente pode, o que a gente não pode, né? O que é permitido para que a gente possa aí nos colocar no mercado de trabalho. Muito bem-vindo, Hidalvo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para responder tudo que eu puder aqui para tentar deixar o pessoal preparado ali daquilo que pode fazer ou não. Muito bem. Hoje, Hidalvo, além de médico, né, ginecologista, eu também sou professor universitário do curso de medicina. E muitos dos meus alunos me perguntam, professor, como a gente pode chegar na rede social? Ou seja, eles nos perguntam, como eu posso ser midiático? Se hoje um cliente, futuro médico, senta na sua frente e te pergunta, Hidalvo, qual a sua orientação para que eu comece a minha publicidade? Muito boa pergunta, porque a gente consegue, até de uma forma mais completa, falar o que basicamente eu preciso fazer. Muito importante a gente lembrar que o médico, ele não vende saúde necessariamente. Ele está ali vendendo a possibilidade de atender esse paciente, e porque você não tem ali uma obrigação de resultado com o seu paciente. Ou seja, você não pode se comprometer que você vai ficar daquele jeito ou que você vai sarar da sua moléstia, né? Uhum. Mas você está lá empreendendo todos o seu conhecimento médico em favor do paciente para que ele melhore, para que ele se cure, para que ele melhore ou que minore os efeitos de uma determinada doença que o acomete. Mas é muito importante o médico iniciar falando sobre informações importantes de saúde para os seus pacientes. E é o que, se você abrir as redes sociais, abrir os sites, ver vídeos que tem na internet, você vai verificar que são médicos passando informações úteis, relevantes, em relação à saúde das pessoas. E eu acho que, principalmente depois da pandemia, nós tivemos ali uma grande quantidade de médicos que decidiram ir por essa linha e que é o desejável. A gente tem passado muitas informações para o paciente. Com isso, se teve a necessidade, como muitos médicos, né, começaram a utilizar esse veículo, que é poderosíssimo, né, nas mãos da sociedade, foi necessário os médicos, calma aí, agora eu tenho que me diferenciar do outro colega para conseguir mais clientela. E a gente não tinha uma resolução, uma regra clara sobre concorrência entre colegas. Sim. E isso sempre foi algo que o Conselho de Medicina segurou. Não, eu não posso fazer autopromoção, eu não posso fazer publicidade, não posso fazer marketing. E com essa resolução que nós temos hoje em vigência, se autorizou. Hoje eu posso utilizar das redes sociais para agregar clientela, conseguir novos pacientes. E isso é interessante do ponto de vista do marketing. E eu acho que a resolução veio, né, essas novas regras vieram para facilitar o mercado médico. Hoje a gente não está veladamente falando que eu posso fazer isso através da divulgação de assuntos médicos relevantes para a população. Hoje eu posso, sim, mostrar o meu consultório, hoje eu posso mostrar algum equipamento que eu posso vir a usar no meu
consultório para determinada prática, lógico, vedado a exposição da marca, fazer comercialização dessa marca. Então quando você vai, por exemplo, falar sobre uma tecnologia que você incorporou dentro da sua clínica para determinados tratamentos, isso é um cuidado que eu tenho que ter, eu não posso fazer menção à marca do material? Isso, porque dentro da medicina, por mais que esteja liberado algumas práticas do marketing, né, eu não posso fazer propaganda, né, de marcas, de remédios, de dermocosméticos, por exemplo, como forma de eu estar promovendo essa marca ali e transformando a medicina em algo que ela não é. Né? Uma venda de produto, ou uma mera venda de produto e não uma venda de serviços para a população. Eu posso dar dicas de saúde, como sempre foi feito, né? E isso é bastante legal, mas eu tenho que ter alguns cuidados que são requisitos básicos para qualquer publicidade médica. Né? Eu tenho que colocar o meu nome completo na rede social. Legal, o nome completo. Eu preciso colocar o meu CRM. Eu preciso, se eu for especialista, eu tenho que colocar a minha especialidade. E essa especialidade tem que ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Que é aquele registro de qualificação de especialidade. Isso, e aí na frente eu vou colocar o número do RQE. Né? E ali eu posso falar que, nesse caso aqui, ele está falando do senhor, por exemplo, nós estamos falando ali que eu sou um ginecologista obstetra e o meu RQE é esse. Então, só pegando um gancho, gente, fazendo uma pausa aqui, o que é? Né? A gente, quando você se forma, né, um médico, você é reconhecido através daquela universidade pelo Conselho Regional de Medicina. Exato. E depois que você tem uma especialização, é importante que você faça essa especialização, essa residência médica, ou tenha um título de especialista nessa área e que você registre isso no conselho, que você vai ter esse registro de qualificação de especialidade, que é o reconhecimento da tua especialidade ali. Porque hoje, Dalvo, tem muita gente fazendo especialidade sem ser reconhecida. Exatamente. Essa questão da especialidade não reconhecida é muito importante. Por quê? Porque os conselhos fazem uma fiscalização ativa e também hoje, com a nova resolução, eles podem receber denúncias, inclusive anônimas, o que não era possível antigamente, sobre médicos que estão se portando como especialistas e não são. Sim. Tá? Nós temos implicações do ponto de vista ético sobre esse assunto. Né? O conselho ele fala que não pode isso, primeiro, em não ser especialista. Né? Você está se vendendo como especialista e não o é. Por isso que é tão importante você passar por uma residência médica ou fazer a prova de título para você estar totalmente resolvido ali do ponto de vista legal. Mas é importante verificar que meros cursos que você acaba fazendo na sua vida, e não estou falando que não é para fazer. Sim. A medicina, como o direito, a gente precisa ficar fazendo cursos ali para se atualizar, porque são ciências muito dinâmicas. Né? Mas não é porque você fez um curso que você vai falar que você é especialista em relação àquele assunto. Isso é importante deixar claro. Então, dentro dessa publicidade médica, se eu, hoje, especialista, com meu registro de qualificação de especialidade, qualquer curso que eu faço, eu posso ir na minha rede social e colocar? Não. O que é reconhecido como especialidade médica para os conselhos de medicina, inclusive a lei fala sobre isso, é a residência, é o curso da residência médica, e depois do curso, que eu vou ter o título, eu encaminho isso a registro no Conselho de Medicina, ou faço, eu tenho uma experiência prática já em determinada área, e eu pego todo esse conhecimento, me submeto a uma prova de título dentro de uma associação de especialidade filiada à Associação Médica Brasileira, e depois desse resultado eu pego esse título e faço o registro no conselho. Fora isso, o conselho, a lei, né, e os conselhos de medicina não entendem você como especialista em determinada área do conhecimento médico.
Perfeito. E dentro quando você está exercendo a sua especialidade, e eu quero falar sobre tratamentos, existe alguma regulamentação para que eu fale sobre determinados tratamentos, sobre apresentação de resultados, porque hoje muito se fala desses resultados antes e depois, né? E a gente tem visto cada vez mais nas redes sociais, principalmente a parte estética, mostrando o que era antes e o que era depois. O que a legislação nos diz sobre isso? Eu acho que a questão mais importante aqui é sobre a divulgação da imagem do paciente e não só da questão. Porque muitas vezes, e até vamos falar de ser marqueteiro mesmo, né? Eu quero impor, né? Eu quero mostrar para os meus pacientes que aquilo que eu estou fazendo aqui é bem sucedido aqui. Então, essa é a razão de mostrar o antes e o depois. Mas o que as regras dizem é que eu não posso me comprometer com o resultado. Ok. Estamos falando isso desde o Código de Ética Médica e também passa pela resolução que trata de publicidade e propaganda médica. Se eu não posso prometer resultados, eu preciso ter alguns cuidados ali. Eu tenho que, inclusive, eu posso mostrar a imagem do paciente desde que o paciente consinta, né? Eu não posso identificar o paciente, então isso é muito importante, mas eu tenho que colocar também algum tipo de resultado mal sucedido. Não necessariamente eu tenho que expor isso, mas eu tenho que informar que aquilo não é algo que acontece em 100% dos casos, pode acontecer isso, isso, isso. Eventualmente você pode até colocar ali alguma imagem daquilo que você não está desejando, mas como a atividade médica não é uma atividade de resultado, eu não posso prometer isso, eu tenho que informar o paciente que o resultado desejado é esse, mas pode acontecer isso, isso, isso. Como que acontece isso na prática, né? Num site fica mais fácil, né? Você pode fazer um artigo, né, dentro do seu site, colocar lá as imagens, o que pode fazer, em linguagem acessível para o paciente, ou seja, vamos tirar o Medicaid, como vocês também brincam com os advogados do juridiquês, né? Então vamos trazer uma linguagem acessível, simples, para que a população... É uma regra trazer a linguagem acessível? Quando eu estou falando, inclusive, é regra dentro do seu consultório. Sim. Tá? Por exemplo, você vai explicar para sua paciente um determinado procedimento que você possa vir a fazer nela. Você tem que explicar isso de uma forma tranquila e você vai fazer um termo de consentimento. Perfeito. Sobre isso. Esse termo de consentimento, ele tem que estar numa linguagem acessível para o paciente entender, né? Inclusive, é desejável que o médico leia junto esse documento para o paciente, explique as dúvidas e tenha a assinatura do paciente ali, que vai ser incorporado, esse documento vai ser incorporado ao prontuário, e também fala assim, eu estou ciente de que eu entendi isso e eu desejo fazer isso. Então, quando a gente fala de termo de consentimento livre e esclarecido, a gente está falando que ele foi esclarecido pelo profissional médico e o paciente consentiu com isso. Então, a gente está falando dessa situação, por quê? Porque é importante a linguagem. Porque se você prometer de alguma forma, se você não passar a informação de uma forma que o paciente possa entender e consentir, né? Você tem um ruído na relação médico-paciente, na comunicação médico-paciente, isso pode vir trazer, além de problemas éticos para o próprio médico, né? Porque não ter não ter o consentimento do paciente para determinado procedimento é uma falta ética, né? Mas também você não cumpriu, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, né, os requisitos de oferta. Mas por que a gente está falando de Código de Defesa do Consumidor aqui? Porque, infelizmente, na minha humilde opinião, é a legislação que ela é utilizada na relação médico-paciente, porque, porque os serviços médicos são uma prestação de serviço, e aí fica mais fácil para o judiciário entender dessa forma. Mas, quando eu estou falando de oferta, eu tenho que falar para o meu consumidor exatamente o que ele vai ter.
né, e os perigos que possa vir a ter nesse procedimento. Já que você falou em valor, é permitido expor valores de procedimentos que você faça em rede social? Como que funciona isso? Nós precisamos diferenciar o que pode e o que não pode nesse caso. Tem uma lei muito antiga, salvo engano, de 1941, 1942, que ela já permitia que o médico divulgasse o valor da sua consulta. Sempre foi um tabu dentro da medicina, da ética médica, né, a divulgação de qualquer valor, porque sob pena de eu estar mercantilizando a medicina. Mas a consulta sempre foi possível fazer isso. Por que os procedimentos não? E aí a gente vai discutir isso. Porque o paciente ele é único. Eu não posso industrializar dentro do meu consultório um monte de coisa que eu faço. Ou seja, eu vou tratar um paciente XYZ com o mesmo valor, mas eu preciso de X sessões aqui, Y sessões aqui, então eu não posso simplesmente falar que eu vou cobrar num determinado procedimento o valor X. A própria resolução diz que eu tenho que combinar previamente com o paciente o valor, mas eu não posso divulgar esse valor. Entendi. Então, as consultas estão liberadas, na verdade sempre estiveram, assim, falando na boca pequena, mas os procedimentos eu preciso, caso a caso, discutir isso com o meu paciente. Uma cirurgia plástica, a gente falou en passant aqui, né? Não vai ser sempre, né, a mesma técnica, o mesmo uso de insumos, o mesmo tempo de cirurgia, né? Aquilo que eu posso, aquilo que pode vir a ter uma diferença de um para o outro é melhor eu evitar. E é o que está na resolução de publicidade e propaganda médicas. Perfeito. E, por exemplo, ontem, passando pelas redes sociais, pensando no nosso bate-papo, eu vi um colega médico falando sobre uma tecnologia e se colocando a sua experiência pessoal como usuário daquela tecnologia. Eu posso, na rede social, falar sobre o tratamento que eu prescrevo para os meus pacientes, sendo que eu posso me expor dessa forma? Você pode falar sobre o procedimento. Tá? Você pode até falar no que consiste, basicamente. Essa publicidade não pode substituir nunca uma consulta médica, ou seja, como eu disse há pouco, todo paciente é único, né? Então eu preciso ver se aquilo vai funcionar com o paciente. Então eu posso, mas de qualquer forma eu posso explicar a técnica, posso falar que vou usar a máquina, o equipamento X para falar sobre isso, não expondo marca e tudo mais. Mas eu tenho que evitar a autopromoção. Eu sou a única pessoa na cidade que eu faço isso, ou Perfeito. a única clínica que pode fazer é a minha. Então, esse tipo de situação, onde eu me coloco numa situação única em relação aos outros colegas, ou a resolução não permite. Perfeito. E dentro, que nem eu acabei de citar para você, que além de ginecologista eu sou professor universitário e dentro da pesquisa também acabo atuando. Faço um estudo e tenho os meus resultados. Eu posso chegar na rede social e apresentar isso? A gente tem que ter o cuidado de conceituar o que é publicidade e propaganda. Ok. Tá? A publicidade, né, a propaganda, vou começar pela propaganda, é o dar as informações do que aconteceu. Eu posso passar isso dentro de uma linguagem bacana para o paciente e para a população em si, mas eu tenho que evitar o uso da imagem do paciente ou não identificá-lo, né, nessa questão, mas mas a outra vertente ali, que é na publicidade, eu tenho que evitar
mostrar o procedimento em si, porque isso é ligado à atividade acadêmica. Vamos separar o que é publicidade e falar sobre a sua experiência acadêmica que possa vir a ter. Eu tenho um caso, eu quero fazer um estudo de caso e eu quero apresentar isso em aula, eu quero apresentar isso no congresso, eu quero apresentar isso de alguma forma dentro de um contexto médico. Então, eu posso pegar essas informações, inclusive mostrar ao paciente. Tá? Ali eu posso ter um termo de consentimento dentro de um evento científico e divulgar. Né? Isso, na verdade, há bastante tempo já era possível. Agora, eu não posso mostrar o procedimento em si nas redes ou no meu site de informações médicas para não médicos, para leigos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou divulgar esse resultado como antes e depois, de uma forma de publicidade. Né? Então, eu tenho que ter aqueles cuidados de passar as informações, as imagens, situações que podem ser mal sucedidas em alguns casos. Então, assim, passar isso para o paciente ficar sabendo, mas coisas técnicas, não. Doutor Hidalvo, pegando um gancho dentro dessa questão da publicidade e da exposição, o que eu vejo muito dentro dos cursos de estética, principalmente voltados para a área dermatológica, né, vamos sair um pouquinho aí da cirurgia, da ginecologia, muitas vezes na rede social veiculando procedimentos de preenchimento, de realização de botox. Isso está correto? Eu posso fazer isso? Eu posso informar que eu faço esse tipo de procedimento. Uhum. Né? Eu tenho que evitar, por quê? Porque de dar o preço desse procedimento, okay, né? Por causa daquilo que a gente falou há pouco tempo. Porque, de repente, eu vou ter que usar mais insumo num paciente do que no outro, vou ter que gastar mais tempo num paciente do que no outro, em número de sessões, por exemplo. E ali a gente fica complicado. Não existe uma autorização do Conselho de Medicina em dar publicidade dos valores de procedimentos. Mas sim, né, é algo muito corriqueiro nas redes sociais, o uso das redes sociais, inclusive para falar sobre promoções, o que é possível, tá? Parcelamentos de consultas, de procedimentos, mas eu não posso falar o valor do procedimento. Entendi. O valor não pode. Uhum. Muito bem. E dentro da exposição do paciente, qual é a orientação quando você vai usar a imagem do paciente? O que você orienta esses meninos que estão aí chegando no mercado de trabalho para evitar infringir a lei? Nós temos ali, então, duas situações. Nós temos o que o conselho fala, o que a lei fala. Eu não posso... Vamos falar sobre o que a lei fala. O que as resoluções do Conselho de Medicina falam. Eu não posso expor o paciente. Eu não posso mostrar a sua intimidade. Eu não posso colocar uma pecha nele, uma marca nele de que ele é doente. Sim. Né? A gente está tratando de saúde, então, ao contrário senso, eu vou estar falando que ele está sendo tratado por conta disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Eu não posso identificar o paciente nas minhas publicações. Perfeito. Tá? Quando eu vou mostrar alguma parte do corpo que cubra suas partes íntimas, faça alguma coisa para também respeitá-lo nesse ponto. Mas antes de mais nada, eu preciso informar o que eu quero mostrar e fazer um termo de consentimento específico para o uso da imagem, não só sobre a questão do procedimento em si. Então, mais um documento que a gente tem que ter em nosso prontuário ali, mostrar. O paciente, o médico, inclusive, pode ter um banco de imagens. Isso é muito comum. Né? Até para fazer parte do prontuário, o médico ter lá um banco de imagens dos seus pacientes, desde que o paciente saiba que isso está sendo utilizado de uma forma de publicidade
e consinta com isso. Então, é muito importante esse documento. Se eu não tiver esse documento e eu usar isso, essa é uma questão legal. A lei entende isso como um dano moral somente pelo fato de eu expor o paciente. Sim. Então, o médico pode vir a ser processado judicialmente e pode vir a pagar uma indenização para o uso da imagem não autorizada do paciente. E se for ainda numa situação de vulnerabilidade ou numa situação que a gente acabou de falar aqui, né, de mostrar nudez, alguma coisa do paciente, a gente vai aumentar consideravelmente esse valor, né? Uhum. E Dalvo, para a gente concluir, a gente ficaria aqui conversando horas e horas e horas, porque eu acho que é um assunto que rende muito e que muitos nós que não temos essa educação voltada para o direito dentro da faculdade de medicina, temos dúvidas. O que você deixaria de mensagem para esses meninos que estão chegando aí no mercado, que têm as suas dúvidas e que a rede social está aí, né, ganhando corpo dia após dia? O que você deixaria de mensagem para eles? As redes sociais são um instrumento poderosíssimo na divulgação dos seus serviços. Quando um egresso da faculdade de medicina se vê com o diploma na mão, sua inscrição no Conselho de Medicina e fala assim, o que eu vou fazer? Muitas vezes vai bater na porta de um hospital ali para poder fazer um plantão e descobrir que não é isso que ele gostaria de empreender, né? Sim. Primeiro tem que saber se é esse seu perfil, né? Você quer empreender, você quer construir uma marca, você quer construir um consultório, né? Uma clientela. Isso é bastante importante logo do começo, né? Então, o uso das redes sociais, a publicidade é muito importante para o médico. Mas agir de uma forma correta é importante. Então, 2 dicas que eu falo. Primeiro, leia, né, a resolução do que se fala sobre publicidade. Junto à resolução existe um manual, né, que é um órgão dentro do Conselho de Medicina que chama CODAMI. Sim. O CODAMI ele fez um manual bastante explicado como ele pode fazer ou não. Mas muitas vezes os médicos não têm tempo para gerir as suas redes sociais. Então, aí vem 2 dicas em cima disso. Primeiro, procure uma agência que está acostumada com isso, Sim. que trabalha já com isso e tem conhecimento disso. Porque todas as vezes que o médico vai fazer alguma coisa errada, ele não vai poder culpar a agência que não tem a capacidade de dar um suporte legal para ele. Então, ele vai ser responsabilizado no CRM dele. E a outra é procurar um advogado especialista que pode ajudar também a solucionar alguma questão dentro da publicidade e propaganda médicas. Muito bem, doutor Hidalvo, agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso canal para discutir esse assunto tão importante, tá? E para vocês que nos assistiram até agora, não deixe de curtir o vídeo, encaminhar, compartilhar e fica aqui um convite para um próximo momento onde a gente vai abordar o marketing dentro da medicina.